Ouve essa delícia! Em Luiz Eduardo Magalhães, você sintoniza a Moderna FM. ZYV 495, 92,1 MHz. Mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Estamos ao vivo também no Facebook da Rádio Moderna e no Facebook do blog Douglas Batista. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020, agora meio-dia, 4 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Na Bahia, as doenças cardiovasculares são uma das principais responsáveis pelo agravamento da Covid. Vamos falar sobre esse assunto na coluna Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia. Moderna FM. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz na operação de áudio. Bonfim vai trazer todas as informações direto das ruas da cidade daqui a pouquinho. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. E já trazendo a pergunta da nossa enquete de hoje. Você conhece alguém com doença cardiovascular? Tá aí, hoje vai ser o assunto, né, da nossa coluna com o Dr. Tiago. Você pode opinar lá na nossa fanpage no Facebook, a live já começou, daqui a pouquinho vai estar disponível para você participar e também pelo WhatsApp. É isso mesmo. E a gente, como sempre, fala aqui no Direto ao Assunto do índice de isolamento que continua baixo aqui na região oeste. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, nenhum município alcançou o mínimo, que é de 50%, esse mínimo recomendado pelas autoridades de saúde. Luiz Eduardo Magalhães, dados do dia 14, tem 39,1% de isolamento, Barreiras tem 42,3%, São Desidério 42,4%. Ontem eu trouxe os dados da sexta-feira, então esse dado do dia 14 é um pouquinho melhor, mas continua baixo ainda, infelizmente. E o Hospital do Oeste, que é referência aqui na região, tem apenas 10 leitos de UTI exclusivos para Covid. Destes, 5 estão ocupados, então a gente volta a ressaltar a importância de ficar em casa, né, de cumprir essas medidas de prevenção, porque a nossa realidade aqui no Oeste mudou muito. Antes a gente não tinha nem 4, 5 casos confirmados por municípios, já passamos dos 500 e os números de leitos de UTI, quando há agravamento, quando a pessoa precisa de entubamento, esses números são pouquíssimos. E a prática de exercícios físicos poderá passar por mudanças duradouras que irão além do período marcado por isolamento social e também com as restrições de movimento. Esse é o tema da coluna Em Forma com o professor Alex, personal trainer, daqui a pouquinho também no Direto ao Assunto. Lembrando mais uma vez, participe pelo nosso WhatsApp 3628-2306 e também lá pelo Facebook. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo aqui e em outras cidades do Oeste com Débora Muniz. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao Assunto. Muito bem, Raquel, você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Para essa terça-feira aqui em Luiz Eduardo Magalhães, muito frio e vento forte. Ontem choveu em alguns pontos da cidade. A máxima é de 31 graus, segundo a Clima Tempo. Amanhã, friozinho cedo e sol forte mais tarde. Temperatura variando entre 16 e 30 graus. A Clima Tempo não prevê chuva, mas tudo pode acontecer. Hoje, em São Desidério, máxima de 31 graus. Máxima de 31 graus também em Barreiras. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos.
A soja está custando R$ 84,33, uma alta de 3,27%. O milho vale R$ 37,00, queda de 1,33%. O café está custando R$ 450,00. O feijão carioca, R$ 295,00. O arroz em casa, disponível na região, está sendo vendido por R$ 62,00. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. São os dados da AIBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 195,00, segundo a Acrioeste. E hoje o dólar está custando R$ 5,15. Continua com uma oscilação muito grande aí o dólar, mas hoje, até o presente momento, R$ 5,15. Agora vamos a mais informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal direto ao assunto. Bom dia, Bonfim. Muito bem, Débora Muniz, Raquel Santana, e você que está acompanhando o jornal direto ao assunto do período de meio-dia, né? Tá frio aqui, viu, Débora? Muito frio aqui ao lado da BR-242, também muito vento nesse exato momento aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E aqui somente aqui o motor dos veículos, né? Das motocicletas, dos caminhões que estão passando neste exato momento. A movimentação já começa, a gente já nota principalmente no trecho da 242, os veículos que estão vindo sentido ali a cidade de Barreiras até aqui ao centro da cidade, com um grande volume de veículos passando neste exato momento nessa via da BR-242, veículos também já saindo do centro da cidade, muita motocicleta, pessoal aproveitando, né, esse período de almoço, ela correria nesse horário de meio-dia aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Pessoas também utilizando, ciclistas também utilizando a passarela de número 2, essa aqui que começa no estacionamento da Avenida Barreiras, com essa travessia pelas pistas aqui até ali a Avenida Enedino Alves da Paixão, lado do bairro Floraisléa. Movimentação em todos os sentidos aqui das rodovias. A gente nota também um grande movimento, os veículos vindo pela 020 acessando a BR-242. Tem notícia, né? Mais notícia a respeito do número de cidades que aumentou com o transporte interrompido no estado da Bahia, principalmente o transporte de veículos, ônibus interestadual, nesse transporte de passageiros. Agora, mais 13 cidades, totalizando 325 cidades do interior da Bahia, com o transporte interrompido devido aí à pandemia do coronavírus. A partir, então, de amanhã, nós teremos já interrompimento das cidades aí. Transporte de passageiros será interrompido em Andorinha, cidade de Santo Antônio Gonçalves, Belo Campo, também Itambé, todas no interior da Bahia. Biritinga, Itapebi, também Catolândia, que fica no oeste da Bahia, também Paratinga, também na região oeste, Gravolândia, cidade de Quijingue, Lapão, Nova Ibiá e também a cidade de Nova Redenção. Então aí as 13 cidades que terão, portanto, o transporte de passageiros interrompido, segundo o decreto já oficializado pelo governo do estado da Bahia. E já podem retomar as atividades as cidades de Araçás, Caraíbas, Érico Cardoso, Ibipeba, Ituaçu, Malhada de Pedras, também a cidade de Orolândia, Pedro Alexandre e também Rodelas. Essas cidades aí têm aí há 14 dias sem a presença de caso positivo da Covid-19, por isso já podem restabelecer o transporte intermunicipal. Só que é complicado isso porque não tem, às vezes, para onde ir, porque todas as cidades ali próximas, muitas cidades também estão com o transporte interrompido, por isso é difícil até a liberação também dentro dessa cidade. Então, mais um decreto restringindo o transporte de passageiros, total agora 325 cidades no interior da Bahia, tem aí
o transporte de passageiros, isso em todo o Brasil, né? Muitas cidades aí têm mais tempo aí, que estão aí sem o transporte. É exemplo aqui também de Luiz Eduardo Magalhães. E olha só, notícia boa, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do estado da Bahia, retoma parcialmente, né? Retomou já a partir de ontem, segunda-feira, atividades e o atendimento nas 32 unidades localizadas no interior do estado da Bahia. Os serviços serão realizados somente, por enquanto, né, através de agendamento no portal e também aplicativo Saque Digital, para quem quer, né, ter alguma informação ou já fazer um agendamento, é só entrar no link aí do saquedigital.ba.gov.br e aí vai obter todas as orientações a respeito dos serviços que os DETRANs e também os DETRANs dentro do estado da Bahia já estão autorizados, portanto, a fazer. Já a partir de ontem, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, tem a RETRAN, que também já vai funcionar dessa forma. Para o atendimento, as unidades seguirão, segundo protocolos, as medidas de prevenção ao novo, esse novo tipo de atendimento aí devido à pandemia do coronavírus, como o uso de equipamentos de proteção, distanciamento, higienização e também serão utilizados também a questão do distanciamento. 50 pessoas é o limite, por enquanto, por dia, segundo estabelecido. Aqui na região oeste da Bahia, 5 cidades estarão com atividades retomadas: Barreiras, cidade de Barreiras, Santa Maria da Vitória, aqui Luiz Eduardo Magalhães, cidade de Cocos e também a cidade de Correntina. São essas as 5 cidades que estarão, portanto, aí com funcionamento das unidades de trânsito já trabalhando, segundo aí a determinação do governo do estado da Bahia. Boa notícia, né? Já que muita gente precisa e tem necessidade aí dos serviços aí dos órgãos de trânsito. Bom para o cidadão aqui de Luiz Eduardo Magalhães, mas é claro, atendendo todos os protocolos de higiene diante então da pandemia do coronavírus. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, a gente vai atualizar também daqui a pouco os boletins informativos, as últimas informações da Covid-19 nas cidades da região. Luiz Eduardo Magalhães, só adiantando, mais novos casos, total de 9 casos novos da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, a Raquel Santana também vai trazer a respeito, então, das informações, e a gente vai atualizar as cidades próximas à cidade de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e outras cidades do oeste da Bahia, uma crescente de número de casos positivos da Covid-19, infelizmente, nessas últimas 24 horas e nas últimas semanas, principalmente nas cidades que têm o maior número de pessoas, no caso, aqui Luiz Eduardo Magalhães e também a cidade de Barreiras. E daqui a pouquinho a gente volta, trazendo, portanto, essas informações nesta edição do Jornal Direto ao Assunto. É com você, Raquel Santana. Obrigada, Bonfim, pelas informações. Daqui a pouquinho o Bonfim de volta, trazendo os boletins aqui da região oeste para a gente sobre a Covid. Daqui a pouquinho também a gente conversa com o Dr. Tiago Maia na coluna Sua Saúde. Já vou pedir para a Débora fazer o contato com o Dr. Tiago Maia. Aliás, não, Débora, traz para a gente o apoio cultural Lido primeiro. Quem está assistindo a gente, Antônio Correia Júnior. Boa tarde, galera. Esfriou em Lem, pelo visto. Esfriou bastante. Todo mundo acordou sem saber o que estava acontecendo hoje, né? Porque na previsão do tempo não tinha essa possibilidade de tantas nuvens e até um pouquinho de chuva também, como a Débora trouxe aí na previsão. Ninguém esperava esse frio todo hoje. Sandra Regina Coupo também acompanhando a gente. Frio, coisas de outono. Pois é, eu lembrava, junho também fez frio. Ano passado que eu acho que não fez muito frio aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Mas esse ano já esfriou mais. Já esfriou mais. Tá bom, Débora, você agora. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Na SOS você conta com os cursos de marketing digital, youtuber e agora com inglês. Além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587, segundo piso, Centro.
próximo ao Banco do Brasil. Fone 77-3628-4717. Para os produtores rurais, estamos no programa de pontos da Bayer. Comunicado da Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora estamos também atendendo pelo site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63992425461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Meio-dia, 19 minutos. Parece que a gente vai ter uma mudança aí, Débora, nas participações dos nossos colunistas. Toda terça-feira, você que acompanha o Direto ao Assunto, sabe que a gente fala sempre de saúde aqui no Informa, com Alex Personal Trainer, e também Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia. Mas tem horas que a gente acaba chocando os horários, mas vai dar tudo certo hoje. A gente vai poder falar desses dois assuntos hoje no Direto ao Assunto. Olha só, Antônio Corrêa comentou lá, mandar um abraço também para o Kleber Cabral, está acompanhando a gente lá pela página do blog Douglas Batista. Alarmante a curva de contágio em Lem, quando comparada a Barreiras. Barreiras tem 60 por 70 mil habitantes a mais que Lem, e apesar disso, Lem tem apenas 60 por 70 casos de contaminados a menos que Barreiras. Não entendi o que o Antônio falou aqui não, Antônio, mas coloca pra gente aí melhor. Eu não entendi, né? Talvez outras pessoas tenham entendido. Meio-dia, 20 minutos. Eu vou trazer aqui o boletim do estado da Bahia, por enquanto. Olha só. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.219 casos novos de Covid-19. Taxa de crescimento de 3,3%. 40 óbitos foram registrados nessas 24 horas e 364 curados. Daqui a pouquinho eu vou trazer o boletim do estado, mas na ponta da linha com a gente, doutor Tiago Maia. Oi, doutor Tiago Maia, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel, boa tarde, ouvintes da Moderna FM. Bem-vindos à Sua Saúde. Obrigada mais uma vez, doutor, por participar com a gente. Eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo do doutor Tiago Maia. Ele é professor, coordenador do estágio do internato de cirurgia da Faculdade de Medicina da UFOB. É especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Angiologia. Atua no serviço público e em clínicas particulares também da região. Olha só, na Bahia, as doenças cardiovasculares são uma das principais responsáveis pelo agravamento da Covid-19. Esse é o tema da coluna Sua Saúde com o Dr. Tiago Maia de hoje. E, doutor Tiago, hoje temos convidado, então? Conta pra gente. Sim, Raquel, hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, um grande amigo, um colega médico, um dos médicos mais experientes dessa cidade, meu amigo, Dr. Kleber. Maravilha. Hoje a gente trouxe ele para falar um pouco da relação da Covid-19 com as doenças cardiovasculares. Perfeito, então. Doutor, e explica pra gente, então, boa tarde para o doutor Kleber também, seja muito bem-vindo no Direto ao Assunto. Explica boa tarde a Oi, todos os ouvintes. Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem. Pois é, expliquem pra gente, então, o que são esse grupo de doenças cardiovasculares. Então, Raquel, a gente descobriu, com o passar dos meses, né, os médicos descobriram que essa doença da Covid, ela tem uma predileção por receptores que existem nessas pessoas que são doentes do sistema cardiovascular. Então, assim, existe um grupo de comorbidades que fazem
o indivíduo adoecer das suas artérias e dos seus vasos sanguíneos. Essas doenças são bem conhecidas, né? A hipertensão, o diabetes. E esses indivíduos que apresentam essas alterações, eles possuem um número aumentado de receptores para o vírus. Então, o vírus ele consegue produzir a forma mais grave da doença nessas pessoas. Compreendeu? Compreendi, doutor. Então, essas pessoas são mais predispostas a ter esse agravamento se for contaminado pela Covid, por exemplo. Exatamente. Então, tem várias pesquisas, mundo afora, tentando achar uma maneira de bloquear esses receptores para que o vírus não se multiplique tão intensamente nessas pessoas, né? Então, muitas pesquisas estão sendo realizadas, mas enquanto isso não acontece, a gente está reforçando, então, os cuidados com as pessoas desse chamado grupo de risco, né? Por isso que tanto se fala de grupo de risco. Da mesma maneira, as pessoas jovens, as crianças, elas não têm esses receptores. Então, por isso que o coronavírus não está sendo uma doença preocupante para os jovens e para as crianças, e sim para os idosos e os portadores de doença cardiovascular e diabetes. Ok, doutor. E para o paciente que ele já faz o acompanhamento médico, usa a medicação direitinho, que tem a doença controlada, ainda assim pode ter um agravamento? Pode ser considerado de risco do grupo de risco? Exatamente. E estão surgindo evidências que, como essa doença ela desencadeia no nosso organismo um processo inflamatório, esse processo inflamatório, em paralelo, ocorre um distúrbio da coagulação do sangue. O sangue ele passa a coagular de forma anormal, exagerada. Então, as pessoas começam a ter mais episódios de trombose, tanto venosa quanto arterial. Então, a trombose venosa é aquela que dá nas pernas, que depois vai dar embolia pulmonar, né? E a trombose arterial é que dá nas artérias, que vão para o cérebro, causando AVC, e no coração, causando infarto. Então, está ocorrendo um aumento de eventos trombóticos e embólicos nos indivíduos, que são doenças extremamente graves. Então, às vezes, a pessoa não morre por causa da infecção do Covid, do coronavírus, morre nessa doença da Covid por complicações tromboembólicas. Por isso que um dos tratamentos, né, um dos medicamentos que os médicos usam nesses indivíduos são os anticoagulantes, né, a heparina, em função dessa consequência, dessa alteração da coagulação. Ok, doutor. Essa é a coluna Sua Saúde com o doutor Tiago Maia. A gente está recebendo também o convidado, doutor Kleber, ele é cardiologista, e a gente está falando sobre as doenças cardiovasculares. Doutor Kleber, o senhor falou de algumas, né? Citou algumas doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes. Essas doenças, elas costumam ser associadas, o indivíduo não ter só apenas a hipertensão, mas ter também outra doença junto também? Exatamente, que na verdade, assim, o que envelhece, o que causa aterosclerose, o envelhecimento das artérias, é um conjunto de fatores, né? Que começa com a hipertensão, associada ao nível elevado de colesterol, associado ao cigarro, né? A própria doença do diabetes. Esse conjunto de fatores danificam, lesam, envelhecem de forma acelerada os nossos vasos sanguíneos. E essas pessoas, então, elas estão mais suscetíveis a ter eventos circulatórios, né? Aí aparece uma doença que também causa problema na circulação do sangue, também causa distúrbio de coagulação, se soma tudo isso produzindo desfechos muito desfavoráveis, né? Então, muitos dos pacientes foram parar na UTI porque tiveram um fenômeno embólico, né? Embolia, a gente fala, é quando forma um trombo, um coágulo de sangue em uma parte do corpo e se desloca para outra. A mais comum que as pessoas conhecem é a embolia pulmonar. Então, dentro de uma veia da perna, né, a pessoa está doente, em casa, acamada, né, por causa da gripe, às vezes desidrata por causa da febre, e aí forma um coágulo, né, dentro de uma veia, e esse coágulo ele sobe e vai parar no pulmão, e dá uma doença gravíssima, que chama embolia pulmonar. Então, a gente está muito preocupado
na evolução dessa doença. Os médicos estão muito atentos, né, a essas complicações. E vale ressaltar que controlar bem o diabetes, controlar bem sua pressão, manter a sua saúde cardiovascular, diminui o risco de você ter uma complicação grave em consequência da infecção do coronavírus. Compreende, Raquel? Compreendo sim, doutor. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente sempre ouve falar, né, dessas doenças que podem causar agravamento. É importante explicar melhor também para todo mundo. E, doutor, em casos de sintomas da Covid, vamos falar de um paciente aí com alguma doença cardiovascular, o que fazer? É recomendado suspender o uso da medicação? Não deve suspender, pelo contrário, né? A gente está reforçando, orientando e reforçando o controle dessas doenças com o uso dos medicamentos. Então, assim, não tem nenhum medicamento desses de uso habitual do coração, né, ou da hipertensão, que deva ser suspenso porque a pessoa está com Covid. Lógico que uma vez chegando ao médico, o médico vai reavaliar a situação do paciente e vai fazer os ajustes necessários, né? Porque às vezes pode ser necessário diminuir, por exemplo, o remédio da pressão, trocar o remédio que ele usa para afinar o sangue, digamos assim, por um outro mais potente, no caso a heparina. Então, tudo isso o médico que estiver acompanhando aquele doente com Covid vai tomar as providências para adequar o tratamento àquela fase que a pessoa está passando. Ok. Mas nunca interromper o medicamento. Ok, doutor. A gente sempre fala a importância do médico saber o histórico daquele paciente, né? Justamente para fazer a prescrição correta do medicamento de acordo com o histórico, com as doenças que esse paciente pode ter também. É importante isso? Exatamente. Essa questão dessa doença da Covid, ela está produzindo, eu falei que as crianças não são atacadas, né? Na grande maioria, mas foi descoberto uma doença que altera a coagulação nas crianças. É muito rara, mas existe casos. Então, para ver que essa doença ela realmente tem um papel de alterar a coagulação. E atingiu as crianças com uma doença com o nome de Kawasaki. É uma doença antiga que a medicina conhece há muito tempo, mas ela é muito rara. E agora começaram a ter relatos de muitas crianças com essas alterações, né? E de pessoas com alterações na ponta dos dedos, né? Na ponta dos pés, como se fossem microcoágulos que se formam e atingem essa região. Mas essa doença, no jovem, como eu falei, ela tem um prognóstico muito bom, né? Graças a Deus, a gente não está perdendo paciente jovem, nem criança, por essa doença. A evolução é muito boa. A nossa preocupação está sendo mesmo com os nossos idosos, com os nossos doentes crônicos, né? Que tem doença crônica circulatória. Verdade. A gente está conversando com o Dr. Kleber, cardiologista, com o Dr. Tiago Maia, também, que é nosso colunista aqui toda terça-feira, falando de saúde. E, doutor, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se o senhor ou o Dr. Tiago Maia podem responder para a gente. Olha só. O Covid é uma doença hematológica mais propensa a pacientes do sangue tipo A ou uma doença respiratória? Raquel, é tudo. É tudo, né? né? Vamos conversar com o Kleber, é muito bom, porque o Kleber tem um conhecimento tão vasto de geral da medicina. Sim. Que é uma aula para a gente aqui, tá ouvindo ele falar. Mas eu vou tentar explicar aqui, lá para a NET que trabalha lá em casa, um pouquinho como que funciona esse negócio aí de entrada do vírus, né? O vírus, ele entra através das vias aéreas, através do olho também, é descrito, né? E vai para a corrente sanguínea, e dessa corrente sanguínea ele vai para as células, né? Então, nas células, né? Imagina que a célula é como se fosse uma cápsula, né? O vírus tem que entrar dentro dessas células. Então, essas pessoas que são o grupo de risco que a gente fala, né? Os idosos, pacientes diabéticos, hipertensos, ele tem mais receptor para deixar o vírus entrar. É como se fosse receptor uma porteirinha que deixa o vírus entrar dentro da célula. Esse paciente, ele tem muita porteira para entrar dentro do vírus. Então, esse vírus entra de uma vez. E em determinadas pessoas, isso em 20% da população, que são aqueles 20% das pessoas que pegam a Covid, que são aqueles pacientes que vão ficar mais graves, essa entrada do vírus é muito grande e gera uma reação inflamatória muito grande no organismo, que a gente chama de tempestade inflamatória. E essa tempestade inflamatória que causa todas as reações pulmonares, também no rim, na microcirculação,
no intestino. Então, a Covid-19 não é uma doença estritamente pulmonar ou só de vias aéreas. A porta de entrada, sim, é por aí. A porta de entrada principal, né, da doença. Por isso que a gente usa máscara, usa óculos de proteção, usa, enfim, diversas proteções. Mas o que eu quero falar também para todo mundo, e principalmente para aquelas pessoas que têm outros problemas de saúde, né, a gente ouve falar muito de atividades essenciais, né? São aquelas que não podem parar. Deixar de comer. Alguém deixou de comer na Covid? Não. Vai no supermercado, faz sua compra, faz seu almoço, enfim. Deixar de tratar sua doença de base também não dá. Não dá para deixar de tomar o medicamento da diabetes ou da pressão alta, ou seja, medicamento de uso contínuo que já faz, porque está tendo só a Covid. Não tem só a Covid no mundo, todas as outras doenças também existem. E se não cuidar das outras doenças, elas pioram o quadro de Covid, se esse paciente vier a ser um portador dessa doença. Então, isso aí é muito importante, Raquel, essa questão de manter o cuidado das outras doenças, manter sempre saudável, para que não entre nesse grupo de pacientes que tem uma reação inflamatória muito grande ao ser portador da Covid. Ok, doutor, respondido. Muito obrigada. Eu tenho uma última pergunta para o doutor Kleber aqui, né? O doutor Tiago até já respondeu um pouco também a importância de manter a medicação para as pessoas que tratam esse tipo de doença. O doutor Kleber também ressaltou a importância da alimentação para manter-se saudável, né? E, doutor, há medidas de prevenção voltadas especificamente aos pacientes com doenças cardiovasculares nesse momento em que estamos vivendo? Assim, não saiu nenhum trabalho ainda dizendo que tem um medicamento que a gente possa dar especificamente para evitar a infecção pelo coronavírus. Né? Tem muitas pesquisas com medicamentos para tentar ver se tem algum medicamento útil para a pessoa tomar antes, né? Já que ela é do grupo de risco. Ou seja, uma vez que o médico identifique, né? Você é do grupo de risco, nós vamos te dar tal medicamento para você não adoecer de forma intensa. Ainda não tem. O que a gente está se esforçando é de controlar bem a doença que a pessoa já tem. Não deixar a doença ficar descontrolada. Não deixar o diabetes ficar descontrolado, a hipertensão ficar descontrolada, o colesterol ficar descontrolado. Né? Até porque quando uma cidade, por exemplo, começa a ter um nível muito alto de infestação, né, de infecção da doença, de contaminação, os hospitais começam a ficar cheios, as pessoas elas começam a ter receio de procurar o tratamento da sua doença regular. Então, ela adia aquela consulta para ver o diabetes, ela adia uma consulta para ver uma dor no peito, né? Com medo, porque exatamente naquele mês está um tumulto por causa das pessoas doentes, né? Isso aconteceu em várias cidades, né? O relato mais documentado foi lá em Nova York, onde ocorreu um aumento de 300% de pessoas com infarto em casa. O que acontecia? A pessoa tinha uma dor no peito e ficava em casa com medo de sair e procurar ajuda por causa da doença do coronavírus. Ela ficou lá tentando resolver por conta própria aquela dor no peito e era um infarto. E as pessoas morreram em casa. Então, não de coronavírus, morreram do infarto, com receio de procurar ajuda. Então, a gente sabe que é difícil, né? Às vezes a pessoa precisa procurar um hospital público, uma unidade pública, chega lá, está cheio, né? E às vezes é difícil mesmo, né? No meio da confusão, digamos assim, daquela superlotação, a pessoa está lá com a sua doença crônica que resolveu agravar justamente naquela semana. Mas se a pessoa tem alguma doença cardiovascular, ela deve procurar ajuda se ela tiver sintomas, sim. Porque a doença cardiovascular mata mais do que a doença do coronavírus, que é a Covid. A mortalidade é maior se a pessoa tiver um infarto, se a pessoa tiver um AVC, se a pessoa tiver uma trombose, né, na perna. O risco dela morrer é muito maior do que o risco de morrer do coronavírus. Então, por isso a gente faz esse alerta, tanto para manter a doença controlada, quanto de procurar ajuda caso comece a apresentar sintomas da sua doença, sintomas de alerta que a gente diz. Importantíssimo esse alerta. Doutor Kleber, muito obrigada pela participação com a gente hoje. Doutor Tiago, o senhor quer complementar para a gente finalizar a nossa coluna de hoje? Sim, Raquel, eu quero passar para você uma questão prática nossa aqui que a gente está percebendo, sim, e daí a literatura também está relatando.
é que às vezes o paciente chega para a gente, por exemplo, com uma instabilidade da sua pressão arterial, uma instabilidade da sua diabetes, e sem sintomas específicos do corona. E daí a gente vai testar se a pessoa deu positivo, ou seja, o próprio coronavírus instabiliza a doença de base desse paciente. Então, para as pessoas que são portadoras de doenças cardiovasculares, de uma forma geral, hipertensão, doenças do coração, diabetes, trombose, enfim, tudo, não deixar de cuidar da sua doença de base. Essa, sim, é uma doença conhecida, com tratamento, com definição. Então, como eu disse, né, a gente não parou de comer, né? A gente também não pode parar de cuidar da nossa saúde. É isso, doutor. Muito obrigada, viu? Realmente a Covid é um vírus que gerou essa doença aí muito que a gente está conhecendo, né? Como o doutor Kleber falou, doutor Tiago Maia. São tantas coisas que essa doença gera que a gente todo dia aprende um pouquinho mais, obviamente junto aos especialistas, aos médicos que estão sempre estudando também e trazendo esse conhecimento para a gente aqui. Doutor Tiago, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima terça-feira. Obrigado, Raquel. Obrigado, Moderna FM. Obrigado, doutor Kleber, por estar nos presenteando com essa aula. E eu vou deixar para ele fazer os últimos agradecimentos. Tá bom. Obrigada. Foi uma satisfação participar do programa e espero ter contribuído de alguma maneira com informação útil, né, nesse momento de tantas incertezas. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez aos dois. Até a próxima terça também, doutor Tiago Maia. Agora, 12h39. Que contribuição maravilhosa, né? Nesse momento que a gente está falando de Covid, são tantas incertezas. A gente ter dois especialistas conversando com a gente sobre essa temática realmente é muito importante. Eu espero que as pessoas que estão em casa acompanhando a gente possam ter acompanhado, né? Esclarecido muitos assuntos relacionados à Covid-19. A Quitéria Lino está comentando lá na nossa live. Boa tarde a todos. Boa tarde também para você, Quitéria. Daqui a pouquinho a gente tem o professor Alex, personal, em forma com Alex, personal trainer. Daqui a pouquinho a gente vai agora para um breve apoio cultural. Na volta a gente já conversa com ele. Todos os ritmos. Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa. 12h38. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Guarda-roupa 6 portas de 1.599 por 1.199. Cozinha com balcão de 1.599 por 1.299. Guarda-roupa Rim de 1.999 por 1.599. Estofado em umas canto com puff de 3.499 por 2.899. Toda loja em 24 vezes. Compre no site, no app ou no WhatsApp. 639924254661. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você e quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. Moderna FM. É da parceria entre o homem e a terra que a vida nasce e a esperança renasce. E o governo do estado reforça essa parceria, ajudando os agricultores familiares a enfrentar os efeitos da pandemia e produzir mais alimentos para todos os baianos. Edital emergencial para segurança alimentar e nutricional na Bahia. É mais renda e inclusão para 10 mil famílias. É alimento saudável chegando à nossa mesa. Inscrições até 23 de junho no site www.car.ba.gov.br. Parceria mais forte. Juntos para alimentar a Bahia. Governo do Estado. Aliança Agropecuária informa a hora certa. 12h40. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado.
Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. Passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare a imunização na ADAB. A primeira fase da campanha é para bovinos e bubalinos de todas as idades e foi prorrogada até 30 de junho e a declaração da vacina estendida até o dia 15 de julho. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Aliança Agropecuária. Rua Piauí 470 Centro. Fone 3628-6802. WhatsApp 99875-3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Moderna FM. Estamos de volta, meio-dia e 43 minutos. O professor Alex já está na ponta da linha com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai chamá-lo. Débora, tem participação no WhatsApp? Tem sim, Raquel. Temos sua participação aqui. A Poli tá participando com a gente. O Beda e o Hernando mandou um áudio pra gente. Do jeito que o Luiz Eduardo tá indo aí, e Barreiras, vai chegar o topo da epidemia, viu? Porque ninguém faz nada. Entra e sai quem quer, a hora que quer. Gente na rua todo momento que você vai, nos comércios, nas lojas. Você vai nesses bairros aí, esses condomínios aí, você vê gente a todo momento na rua sem máscaras, crianças espalhadas a todo momento na rua, de todo jeito. Então, meu amigo, se ninguém fizer nada e continuar do jeito que tá, vai ficar triste. Tá aí a participação do nosso ouvinte sobre a situação da região oeste. Mandar um abraço para Beda e também para Poli. Daqui a pouquinho, Bonfim vai trazer os boletins aqui da região oeste. Tem participação no Facebook. A Luana Pinto Santos dando boa tarde pra gente. Boa tarde, Luana. E a Juscelene Sena. Olá, meninas. Muito proveitosa a entrevista com os doutores. A Juscelene gostou aí, aproveitou também essa entrevista. Agora, a nossa coluna em forma com o professor Alex Personal. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos os ouvintes da Moderna. Uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês mais um dia para a gente falar um pouquinho sobre saúde e exercício físico. Maravilha. A gente que agradece, professor, mais uma vez. Vou trazer aqui um pouquinho do currículo do professor Alex. Ele é personal trainer há 17 anos, graduado em licenciatura plena em Educação Física, especialista em docência do ensino superior e psicopedagogia clínica. Também é professor de Educação Física, atuante em todos os níveis de ensino, em redes de ensino privadas e públicas, coach e sócio proprietário da VO2, assessoria esportiva e laboratório de performance humana. Também é produtor, organizador de eventos e de projetos esportivos. A gente hoje vai falar sobre aí essa previsão de como vai ficar o exercício físico no futuro. Bastante alterada durante a pandemia do novo coronavírus, a prática de exercícios físicos poderá passar por mudanças duradouras que irão além do período marcado por isolamento social e restrições de movimento. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, essas medidas de isolamento estão mais flexíveis. Academias, por exemplo, estão funcionando com algumas restrições, né? Mas muita gente tem aderido a outras formas de treino. E aí a gente pergunta ao professor Alex, professor, como será a vida fitness pós-pandemia? As pessoas vão buscar se exercitar mais ao ar livre? Raquel, essa é uma ótima pergunta. Todos os anos, quando há virada de ano, né, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele divulga um relatório que indica sempre as tendências do universo fitness. Ironicamente, nós tivemos o relatório aí de 2020 com algumas tendências, certo? Para 2020, tentando levar em consideração o que as pessoas buscariam para fazer de atividade física, isso antes da pandemia, né? Ninguém imaginava que a gente iria estar vivendo esse cenário. E, ironicamente, o mercado online, ele já vinha com um crescimento muito grande no Brasil, né? E esse relatório
ele trouxe dentre as opções que o primeiro seria o treinamento para perda de peso e depois o treinamento online, né? No Brasil, a gente tem uma característica muito grande a esse tipo de treinamento e eu acho que antes de fazer exercício ao ar livre, as pessoas elas vão buscar tecnologia, viu, Raquel? Eu acredito que a curto prazo nós teremos muito mais pessoas buscando uma forma de se exercitar em casa, ou fazer o treinamento online, ou buscar, porque isso é uma característica do Brasil, né? Normalmente a gente percebe que as pessoas gostam muito desse tipo de tecnologia e de iniciativa aqui. E, obviamente, que eu acredito que seja uma opção, sim, né, o treinamento ao ar livre, mas que ao longo do tempo, eu acho que a longo prazo, a médio e a longo prazo, a rotina de treinamento, a rotina de vida como um todo, deve voltar à sua normalidade. Ok, professor, então você já falou aí que o treino online, que já era uma tendência aqui no país, vai ficar mais em voga a curto prazo. Você acredita que após o período crítico de pandemia, esse treino também continuará em alta? Os aplicativos que oferecem treino pela internet, né, eles têm vários objetivos diferentes. Então, as pessoas que buscam normalmente esse tipo de treino, elas também querem um trabalho, uma prestação de serviço diferente. Eles têm ganhado bastante terreno aqui, né? Geralmente eles trazem vídeos ensinando a fazer exercício, né? Ou então eles mostram uma rotina personalizada, ou busca pelo menos, né? Mas eles são muito generalistas. Então, é interessante que, assim, no resto do planeta, as aulas online, elas parecem que não têm uma visão muito profunda, se as pessoas não gostam muito desse tipo de treino. É interessante, né? E nesse relatório que eu citei anteriormente, ela sequer aparece no ranking das opções, né, de tendências para 2020. Mas aqui no Brasil a gente tem essa tendência e... Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você já utilizou alguma plataforma dessa online? Sabe como ela funciona ou não? Não. O único treino online que eu fiz foi o seu, que você publicou lá no Instagram. Que maravilha, olha aí. É basicamente aquilo ali, né? A plataforma, ela vem ali com uma rotina de treino, mas ela precisa ser alimentada por um profissional, né? Ela não consegue criar treino do nada. Então, sempre que você pegar uma plataforma, a rotina de treino que está específica ali, ela é feita por um profissional que adaptou o treino de forma geral, ampla, para que todas as pessoas possam fazer. Mas ela não é personalizada. Por exemplo, vamos pegar a Raquel. Me cita aí um problema que você tem, Raquel. Problema articular, uma dor no joelho, uma dor nas costas. Tem algum problema desse... Ai, não tô lembrando. Eu devo ter um monte de problema, mas não tô lembrando agora, juro pra você. Nossa, como você é saudável, Raquel. Que ótimo. Que muito perfeição. Bom. Então, para uma pessoa... Vamos citar o problema da Débora, então? Podemos, professor? Eu tenho tô achando que você não está querendo falar que você tem problema eu acho que ela ficou aí envergonhada. A gente vamos usar o problema da Débora, então, o meu problema, professor. Eu tô com uma dor na perna direita, na altura do quadril. Eu gosto de caminhar, eu gosto de correr, mas esse problema tem me atrapalhado fazer isso. Pronto. Perfeito. E você sabe qual que é a natureza, a origem dessa dor, como ela surgiu, ou Débora, não? Não sei, professor. Ela simplesmente apareceu. Para mim, simplesmente apareceu. Normalmente essas dores no quadril, elas estão relacionadas a uma síndrome, né, um impacto, ou estão relacionados a problemas mecânicos. Então, às vezes, a gente sente algumas dores específicas e não sabe de onde essas dores vêm, né? Pode ser um calçado inadequado. Então, assim, uma plataforma online, dificilmente ela vai conseguir fazer essa análise e prescrever um treinamento que vá de encontro ao seu objetivo. Então, assim, eu acho que é muito interessante, é uma tendência, são ferramentas que a gente pode e deve, sim, utilizar, né, como forma de também levar um pouco mais de saúde para as pessoas que até então não iriam para a academia, porque a gente ainda tem aquele estereótipo
de que academia é para pessoa saudável. A gente comentou isso no último programa, né? Ou então, Raquel, eu sou um pouco mais da antiga, eu sou mais velho um pouquinho. A minha época, quando a gente ia para academia, normalmente, qual que era o estereótipo de pessoas que a gente via na academia? Era aquele homem forte, bombado, sem camisa, né? E estava lá pegando aquele monte de peso. Então, na cabeça das pessoas, ainda existe muito isso. Na década de 80, 90, era assim. Hoje, a tendência de quem vai para a academia, ela está buscando o quê? Ela está buscando mais saúde, mais qualidade de vida. Então, esse estereótipo, ele deixou um pouco, não que não tenhamos ainda pessoas que vão para pegar peso, mas ele ficou um pouco de lado e as pessoas que buscam saúde, qualidade de vida, elas já estão indo mais para as academias ou para os centros especializados, né? Que são os estúdios de personal trainer. Então, eu acredito que a grande tendência hoje, pós-pandemia, é o quê? As pessoas vão voltar à rotina normal, vão continuar contratando um serviço mais especializado, um personal trainer. E não é porque eu sou personal trainer, é porque a tendência, ela já vinha crescendo, né? De 2017 até 2019, nós tivemos um crescimento muito grande nesse segmento e a tendência para esse ano era que continuasse, sim, aumentando, né, a busca por um serviço especializado. E aí apareceram essas plataformas online também que vêm como uma forma de serviço especializado para atender o cliente ali ou o paciente, certo? Perfeito, então. O que o professor falou, né? Essas plataformas de treino online geralmente são mais generalistas, não são voltadas especificamente ao problema individual da pessoa. Então, o mais indicado realmente é um personal trainer, um profissional graduado, fazer esse acompanhamento online com a pessoa que tem interesse em fazer esse treinamento. Professor, aí a gente chega sempre àquela questão, né? Quem não tem como pagar um profissional nesse momento, há canais seguros para acompanhar treinos online? Raquel, veja bem, essa é uma pergunta também muito interessante, porque as pessoas, elas criaram um rótulo de personal trainer, que personal trainer é caro. Sim. Né? Nossa, como é caro pagar um personal trainer. Hoje não, as coisas elas estão mais acessíveis. Mas mesmo assim, para as pessoas que não têm condição de pagar um serviço personalizado, um personal trainer, as academias elas estão preparadas para atender mesmo essas pessoas que nunca treinaram ou que não têm condição de pagar um personal trainer. Para as pessoas que não querem ir para a academia, há algumas iniciativas públicas também, salvo engano, a própria Secretaria de Saúde, ela disponibiliza alguns exercícios ou programas de exercícios para terceira idade, para pessoas que buscam fazer exercício em praça pública. Algum tempo atrás era muito moda ser implantado naquelas academias, né, de praça pública. E então, assim, as pessoas que não têm condição de pagar um personal trainer, mas sempre tem alguém que orienta, ou tem algum amigo que orienta, ou gosta de fazer uma caminhada, a minha recomendação é sempre o seguinte: ache aquilo que você goste, procure as atividades que vão de encontro aos seus objetivos e não deixe de fazer atividade física, nem que seja uma caminhada na praça. É barato, não custa nada e com certeza você vai ter um aumento na qualidade de vida e um aumento na sua sobrevida. Você vai viver mais e vai viver muito melhor. Verdade, professor. Professor Alex, quero te agradecer mais uma vez. Toda terça-feira aqui com a gente na coluna Em Forma com Alex Personal Trainer. Professor, obrigada e até a próxima terça. Raquel, muito obrigado. Próxima terça a gente vai estar junto e a gente vai falar um pouquinho, vou antecipar um pouquinho sobre a nossa coluna da semana que vem. Ótimo. Uma sugestão muito simples aqui para a gente tratar um pouquinho mais sobre essa questão de fechamento dos centros, fechamento das academias, né? Como o público vê isso também, acho que seria interessante a gente fazer essa sincronização de informação e também ter essa sensibilidade. Como as pessoas veem isso? Será que as pessoas elas estão com medo de ir para a academia? Será que as pessoas elas se sentem seguras? Ou também se elas querem esperar um pouquinho mais,
Eu acho que esse seria um tema bastante interessante para a gente conversar e entender um pouco o que o nosso público também está percebendo de todo esse cenário. Muito bom tema, muito boa essa temática. Então, até a próxima terça-feira, a gente já vai ficar ansioso aí pela próxima terça-feira. Professor Alex, obrigada, viu? Muito obrigado, Raquel. Tchau, um abraço, tchau. Débora. E um abraço a todos os ouvintes da Moderna. Tchau, tchau. 12h57, a gente já aguardando o nosso colega José Bonfim, ele que vai trazer os boletins pra gente aqui. Estou recebendo um elogio da Poli Alves lá no Facebook, dizendo que meu cabelo ficou lindo. Obrigada, viu, Poli? Eu mudei um pouquinho o cabelo hoje. Débora tem um apoio cultural também, né? O Lido pra gente. Comunicado da Super Lojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63 992425461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Super Lojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310. Aqui, o dinheiro coopera a seu favor. Bonfim já está na ponta da linha, mas rapidinho aqui, que eu fiquei de falar o boletim da Bahia. São 37.620 casos confirmados no estado. 15.850 já são considerados curados. 20.625 encontram-se ativos e, infelizmente, 1.145 pessoas morreram por causa da Covid no estado. As confirmações ocorreram em 356 municípios e na Bahia, 5.341 profissionais da saúde foram confirmados para a Covid-19. Oi, Bonfim, boa tarde mais uma vez. Traz para a gente os boletins aí aqui do município também da região, né? Muito bem, Raquel. Em Luiz Eduardo Magalhães, da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, acabando de informar, portanto, mais 9 casos positivos aí da Covid-19 aqui na nossa cidade. Casos se referem a 3 pacientes do gênero masculino, idades de 18, 30 e 52 anos, e 6 pacientes do gênero feminino, idades de 10, 34, 38, 49, 52 e 58 anos. 2 dos pacientes com história de viagem e os outros 2 com história de contato com caso positivo, né? Isso quer dizer que os demais pacientes aí foram infectados, né? Através aí da infecção comunitária, né? É aquela questão de não se sabe como essas pessoas foram infectadas, ou seja, já está circulando já há muito tempo esse vírus aqui na comunidade de Luiz Eduardo Magalhães, por isso fica difícil identificar como a pessoa foi infectada aí pela Covid-19. Então, somando-se aos casos de ontem, agora 114 casos da Covid-19 aqui no nosso município. A cidade de Barreiras, que ocupa a primeira posição em casos da Covid-19, totalizou até ontem 176 casos positivos aí, com 42 casos em análise. Luiz Eduardo Magalhães, até ontem, 8 casos em análise, a gente está aguardando, portanto, a confirmação. Deve ter aumentado esse número de pessoas a serem analisadas aqui na nossa cidade. Cidade de São Desidério, 53 casos positivos, 12 casos aí aguardando o resultado de análise, lembrando que 34 curados. Só voltando aqui no boletim da cidade de Barreiras, em menos de 48 horas, já se confirma, infelizmente, o segundo óbito lá na cidade de Barreiras. Ontem, uma idosa de 71 anos, confirmada, portanto, a segunda pessoa a morrer pela Covid-19
na cidade de Barreiras. Cidade de Riachão das Neves apresenta 33 casos positivos, Correntina 2 casos positivos, a cidade de Bom Jesus da Lapa apresenta agora 37 casos positivos e 29 aguardando, portanto, resultado que estão sendo analisados. Cristópolis, 14 casos positivos, cidade de Mansidão, agora com 29 casos positivos. Lembrando que Mansidão, o prefeito decretou estado de lockdown, fechamento completo da cidade, também de todos os estabelecimentos. Oliveira dos Brejinhos, 31 casos confirmados. A cidade de Buritirama, são 22 casos da Covid-19. Santa Rita de Cássia apresentou já o 8º caso positivo. Muquem do São Francisco, são 6 casos positivos. Observação na cidade de Muquem do São Francisco, é divulgado o último boletim oficial e o prefeito Márcio Mariano foi testado positivo aí para a Covid-19, portanto, até o prefeito da cidade de Muquem do São Francisco agora também é um dos casos aí positivos aí da Covid-19. Baianópolis, 3 casos positivos lá na cidade de Baianópolis. Ainda no oeste da Bahia, nós temos aí Angical com um caso positivo, Vanderlei também um caso positivo, Catolândia também já apresentou seu primeiro caso positivo aí da Covid-19. Ainda Morpará com 6 casos, a cidade da Barra com 5 casos, cidade de Cocos com 8 casos, Serra do Ramalho 3 casos e Formosa do Rio Preto 2 casos positivos. Portanto, aí, a cada dia que passa, a gente nota um aumento aí em muitas cidades aí do oeste da Bahia, com a Covid-19 tendo aí números alterados para mais nas últimas 24 horas, né? E a gente pede sempre à população, né? Só saia de casa se necessário. E se for preciso sair, utilize sempre a máscara e tenha sempre esse hábito que agora tem que ser comum, o hábito da higiene pessoal, álcool 70, álcool em gel e evitar também o máximo possível de aglomeração, né? É o que se recomenda aí para que a gente possa diminuir esses casos que estão avançando cada dia mais aí da Covid-19, infelizmente, na nossa região, né? São os critérios que a gente tem que utilizar, diante, os protocolos também diante desses avanços aí, nesses últimos dias aqui na nossa região, principalmente aqui e na cidade de Barreiras. Passei agora há pouco em frente à unidade de pronto atendimento, a UPA, movimento tranquilo ali na UPA, que está sendo reformada a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Tempo continua nublado aqui, muito frio, muito vento na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A gente vai encerrando, portanto, a nossa participação, trazendo as informações direto das ruas para o Jornal Direto ao Assunto. Grande abraço, Raquel, boa tarde para você. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço, boa tarde para você, amigo ouvinte. Estaremos de volta amanhã a partir do meio-dia. Boa tarde para você, Bonfim. Obrigada pelas informações. Tem o resultado da nossa enquete, Débora? Tem sim. Hoje a nossa pergunta foi: você conhece alguém com doença cardiovascular? Tivemos 46% das pessoas votando sim e 54% votando não. É um resultado aí... mais ou menos metade, mas verdade. É muito, eu acho que bastante gente conhece, né? A coluna de hoje, o tema foi bem pertinente. Verdade. Muita gente com hipertensão, diabetes, também colesterol alto, um monte dessas doenças que infelizmente agravam a Covid-19. Torcer aí pra gente continuar bem, todo mundo bem. Quem tá acompanhando a gente também é nosso colega Cléo Fegali. Um abraço pro Cléo. Tem pão que eu não vejo o Cléo, ainda com essa pandemia agora que a gente não vê ninguém mesmo, né? E nem é bom ver ninguém, eu só vejo pelo Facebook e Instagram, graças a Deus. Olha, a gente vai encerrando o Direto ao Assunto. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde para você que nos acompanhou hoje. É isso, você pode rever o nosso Direto ao Assunto de hoje lá no YouTube, Rádio Moderna 92.1. A edição vai ficar lá, daqui a pouquinho está disponível no YouTube. E você fica agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!